Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Eu tenho refletido muito nessa palavra nos últimos dias. E às vezes nós estranhamos quando colocaram lá o título dessa mensagem, né? Que ele coloca lá que Jesus foi levado, foi conduzido ao deserto para ser tentado. A outro evangelho diz a tentação de Jesus. Mas não importa, meus queridos, nós queremos nesta noite conhecer um pouco do nosso deserto. Cada um de nós temos um deserto. O deserto, meus queridos e amados, enquanto nós não passamos no deserto, nós não seremos fiéis ao Senhor. O deserto é um lugar de aprendizado. O deserto é um lugar de sermos aprovado ou reprovado. Então cada um de nós precisamos passar pelo deserto. E eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos essa palavra que eu tenho refletido. Essa semana eu refleti muito nessa palavra, ali onde eu estava, né? E ela me chamou muita atenção em alguns detalhes que às vezes nós não atentamos para ele. O verso primeiro diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, quando nós lemos esse versículo, nós imaginamos qual seria o tipo de aprovação que Jesus precisava. Ele era Deus, o próprio Deus, e como filho de Deus, aí o texto é claro em dizer que ele foi conduzido a esse deserto. E no deserto, meus amados irmãos, Jesus passou por alguns momentos difíceis, momentos terríveis. Mas ele não desistiu, ele não retrocedeu. Significa que quando nós estamos no deserto, nós não poderemos nunca nos acovardar. Pelo contrário, precisamos entender e compreender, porque se o Senhor nos leva ao deserto, é porque precisamos nos aperfeiçoar como cristão. E Jesus foi ali para o deserto, e o texto diz que após 40 dias, ele teve o quê? Fome. O deserto é um lugar de escassez. O deserto, meus queridos, é um lugar onde não se encontra quase nada. No deserto é um lugar que a pessoa, diante da insolação que fala, não é isso? Ele começa a ver miragem. Ele começa a ver aquilo que ele necessita. Ele começa a ver aquilo que o corpo dele está pedindo. E foi isso que aconteceu com Jesus. O texto diz lá que após 40 dias e 40 noites ele teve fome. Você já imaginou, irmãos, o que é passar fome? Passar fome não é fácil não, irmãos. O estômago dói. Parece que os bichinhos lá dentro começam a procurar ali alguma coisa para lanchar e não encontra. E eles começam a fazer uma revolução lá dentro. E nós começamos a sentir o incômodo, né, dessa revolução. Imagine o que é 40 dias sem comer. 40 dias sem comer, irmãos. E o texto diz que ele teve fome. Sabe, no deserto é lugar de nós aprendermos a depender de Deus.
porque é um lugar de necessidade. Então é necessário que nós aprendamos, no nosso deserto, meus queridos e amados, a depender de Deus. Porque na nossa dependência de Deus, nós seremos fortalecidos para resistir às investidas do nosso adversário, pois Jesus declarou que Ele veio para matar, roubar e destruir. Então no deserto nós aprendemos a depender de Deus. Foi por isso que Jesus foi para lá, para ensinar você e a mim que nós precisamos depender de Deus. Por isso Jesus declarou lá no capítulo 15 do Evangelho de João, né? Sem mim nada vocês podem fazer. Então a primeira coisa que nós aprendemos no deserto é depender de Deus para sobrevivermos. E no deserto que nós estamos vivendo neste mundo, nós precisamos estar na total dependência de Deus para sobrevivermos e mantermos firme o propósito pelo qual Deus chamou você e a mim. Pois se nós não estivermos na dependência de Deus, nós vamos deixar tudo pelo caminho e vamos retroceder. O deserto, às vezes você vê miragem, né? E essa miragem muitas vezes dava coragem à pessoa para prosseguir. Restituía por alguns instantes o ânimo que ele já não tinha mais. Mas quando ele chegava ali, era decepção, porque é apenas uma miragem. Então a primeira coisa que nós aprendemos no deserto é depender de Deus. É depender de Deus. E quando nós estamos na nossa escassez, nós estamos, meus amados irmãos, talvez numa luta, numa batalha, aparecem muitas vezes oferendas de facilidade diante de nós. E é nesse momento é que, se nós não estivermos na dependência de Deus, nós vamos ceder. Pois lá estava aquele que foi ali, né? É o nosso inimigo, adversário. E ele aproxima de Jesus com fome, doido para comer alguma coisa como homem, né? E ele diz para ele: você não é o filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. Muitas vezes, meus queridos, a palavra trazendo solução, muitas vezes nos leva a momentos de dor, momentos de angústia, momentos de tribulação. Sempre nós estamos vindo aí na televisão, pessoas sendo enganadas, pessoas sendo exploradas, pessoas sendo roubadas por pessoas malfeitores, né? Porque a pessoa às vezes está numa carência, numa necessidade. Então nós precisamos estar atentos às facilidades que se apresenta diante de nós. E ele diz: se é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Para Jesus seria fácil, para o Senhor seria fácil, pois ele demonstrou posteriormente que era tão fácil que ele multiplicou aqueles pães, né? Que alimentou aquela multidão, ainda sobrou. Mas o que ele queria, estava nos ensinando, é que nem só de pão, a resposta que ele deu, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Aleluia! É a dependência de Deus. Quando nós temos essa dependência, nós adquirimos essa dependência, nós somos, meus amados irmãos, impulsionados a não cairmos nessa tentação, nessas provocações. Quantas vezes nós somos atacados, a nossa fé,
Mas você não diz que é crente, por que você está passando por isso? Porque você passa por essa situação. Mas o próprio Jesus diz para você e para mim que no mundo nós teríamos aflições. Ele não prometeu nenhum de nós que teríamos uma boa vida. Porque enquanto nós estamos aqui nesta terra, nós somos propensos a todos os acontecimentos. Não está lá o povo de Israel naquela guerra, aquela batalha, né? Aquelas crianças que foram massacradas, crianças que às vezes não sabem nem por que aconteceu aquelas coisas. Mas quando nós estamos na dependência de Deus, nós vamos ser fortalecidos. Quando Jesus disse para ele: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele estava dizendo: quem me alimenta é aquele que me enviou, é aquele que me chamou, é aquele que tem me enviado, é aquele que tem cuidado de mim, ele que vai me sustentar, porque você não vai me desviar do propósito pelo qual eu fui chamado. Então, o primeiro ponto que nós precisamos aprender é depender de Deus. E o segundo ponto que eu quero compartilhar: no deserto nós vamos aprender a lidar com as escassezes, porque no deserto não há nada, não produz nada. Em algumas áreas específicas, né? O que aconteceu com o povo de Israel no deserto? O povo estava com sede, o povo estava lá se revoltando contra Moisés, mas Deus então trouxe a solução para Moisés. Em outro momento, ele estava ali com sede, não tinha mais por onde andar, e Deus então falou para Moisés lá naquele poço, né? Chamado Mara, que significa águas amargas. E o povo chegou lá. Deus falou para mim: toca nessas águas, Moisés. Moisés tocou com o seu cajado. Cajado é a autoridade de Deus na sua vida. Tocou e a água, né, ficou potável para que pudesse ser consumida. É o cuidado de Deus, é a dependência de Deus. Durante 40 anos o povo dependeu de Deus em tudo no deserto, mesmo murmurando, mesmo se levantando, mesmo muitas vezes se rebelando contra Moisés, contra os ensinamentos de Deus através de Moisés. Deus teve misericórdia deles, meus queridos. Eu gosto muito de refletir naquele dia em que Moisés subiu ao monte. Moisés estava tão cansado que ele não tinha força nem mais para levantar os braços, né? Mas aí lhe escoraram o braço dele, né? Colocaram escora lá. Ô Moisés, você não pode abaixar a mão não, porque se você abaixar, o que será de nós? Você é o intermediário entre nós e Deus. Você, meu querido e amado irmão, sabe, é um instrumento de Deus aqui nessa terra. Então por isso que o inimigo muitas vezes procura nos desestabilizar a nossa fé. Foi o que procurou com Jesus. Às vezes eu fico pensando, a mente da gente trabalha muito rápido. Eu falei: Senhor, eu penso assim, se Jesus tivesse cedido, né, aquele desafio, uma vez na minha casa, eu tive uma experiência terrível. Meu irmão que chegou a aceitar Jesus aqui, um irmão meu que estava perdido, 25 anos depois que ele foi encontrado, e ele veio morar comigo uma época aqui, quando eu mudei para o Ribeiro de Abreu. Lá não tinha muro, não tinha nada. Eu tinha um cachorro, sabe, um cachorro fila, né? Que as filas de fazenda, um cachorro grandão. E um dia ele estava lá
num bar, mercearia, sei lá o que tem lá perto da minha casa, lá na rua, lá no início da rua. E de repente ele chega em casa, o inimigo pegou ele. O inimigo pegou ele, meus queridos, e eu... Eram umas 3h30, 4 horas da manhã, minhas filhas tudo pequenas ainda. E eu fui lá lutar com aquele demônio. Lutei com aquele demônio. Até que eu consegui expulsar aquele demônio. Depois ele falou para mim assim: olha, eu vou entrar nesse cachorro. Falei: você não vai entrar nesse cachorro não, porque esse cachorro pertence a um servo de Deus. Você vai sair. Apontei 3 vezes para ele. Lá pela cerca, não tinha portão, não tinha muro. Ele passou lá pelo arame farpado e foi lá para a rua. Daí a pouco ele volta, né? Ele volta cabisbaixo, pedindo perdão. A pessoa que estava com ele lá, de repente entra, né? Entra. E o inimigo pega ele outra vez. Ele olhou para ele e falou para assim: ó, com esse aqui eu não posso não, mas com você eu vou te matar. E pegou o homem assim, ó. Ele é magrilinho, mas ele pegou o homem assim, levantou ele pelo colarinho assim, só viu o perninho do homem assim, da pessoa que estava com ele. Eu expulsei aquele demônio e falei para ele: vai para a rua, vai para lá, vai embora. Eu já não aguentava mais falar. Tinha umas 2 horas que eu estava lutando com aquela legião de demônios. Mas ele foi, saiu lá para a rua. Depois das 6 horas ele voltou, pedindo perdão, aquelas coisas todas, né? E se eu não tivesse na total dependência de Deus, o que seria da minha família? O que seria da minha família? Se eu não tivesse a autoridade de Deus na minha vida para não permitir que ele entrasse naquele cachorro, aquele cachorro poderia destroçar meus filhos. Porque o cachorro era grande, meu filho andava a cavalo nele. Tão grande que o cachorro era. Sabe? Então nós precisamos, meus amados, viver na dependência de Deus. Muitas vezes as oferendas que surgem diante de nós, muitas vezes para nos desviar do propósito de Deus na nossa vida. Cuidado, cuidado. O que nós temos, o que Jesus usou, é o que nós temos. Ele disse, né? Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, parece que no verso 5: nem só de pão vive o homem, é de toda palavra que provém da boca de Deus. Jesus usou a própria palavra. Assim como ele atacou Jesus com a palavra, né? Jesus o repreendeu, o venceu pela palavra. Nós precisamos dessa autoridade na nossa vida. Ele não conformou com aquilo. E o texto diz que ele o levou num alto, né, num monte muito alto. O texto fala pináculo, né? É uma montanha alta. Hoje eu estava assistindo ali um documentário falando lá da África, né? Uma das montanhas mais altas que existe no mundo. Eu fiquei pensando nesse texto e puxa vida, né? E lá no cima daquele monte, a visão que eles tinham era ampla, né? Ele olha para Jesus e fala assim: tá vendo? Se você é o filho de Deus, pula daqui lá embaixo. Pula daqui lá embaixo. Porque está escrito: a teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra. Mas Jesus diz para ele também: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós temos condições de vencer, é pela palavra, meus irmãos. Não é por nossa força, não. Quem somos nós diante do adversário como ele? Ele não tem misericórdia, não tem compaixão. O próprio Cristo diz que veio matar, roubar e destruir. E o intuito dele é destruir a sua fé, a minha fé, destruir o nosso relacionamento com Deus.
Por isso nós não podemos fugir do deserto, não, irmãos. Temos que passar pelo deserto para aprendermos a depender de Deus. Para aprendermos a depender de Deus. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito lá em Deuteronômio. Sabe, meu querido, nós não podemos vencer esse adversário se não for através da palavra de Deus, dos ensinamentos que Deus, das armas que Deus deu para você e para mim. A arma que nós precisamos, irmãos, está aqui, dentro da palavra. Quando nós profetizamos a palavra de Deus, Deus vai nos honrar. Sabe quantas vezes nós somos desafiados na nossa fé? Talvez alguém já disse por irmão José aqui: você não é crente? Você diz que Deus está cuidando de você? Por que você usa essa bengala? Hã? Mas Deus nunca deixou que nada acontecesse com ele, porque ele está sob a proteção de Deus. E quando nós estamos sob a proteção de Deus, meus queridos, nós podemos realmente falar como o salmista declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E essa presença do Senhor na nossa vida, essa certeza é que nos vai dar força para vencer os desafios quando somos desafiados. Quantas vezes o inimigo tem prazer de nos afrontar? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Tinha um rapaz aqui no Ribeiro de Abreu, acho que ele até já faleceu. Ele morava lá perto do Cláudio. Ele andava, ele tinha um defeito físico, né? Ele andava todo nu por aqui, né? Nu assim, da cintura para cima, né? Ele andava aqui, todo mundo conhecia ele, né? Um dia eu acabei de levar meu carro para lavar. Acabei de chegar e passar aqui na igreja. Ele estava aqui no sacolão, todo cheio. Ele havia, não sei se ele estava com diarreia, mas ele estava todo sujo. A bermuda dele estava toda suja, estava até pingando. E alguém virou de lá e falou: e aí, pastor? Coloca ele no seu carro. Falei: é capeta, você está amarrado. Fui ali, peguei um jornal, coloquei no banco. Falei: ô Cláudio, ô Walter, senta aqui. Coloquei ele dentro do carro. Irmãos, nem cheiro algum eu senti daqui até na casa dele. Chegou lá, ele desceu, a família dele tirou ele, não ficou nenhuma marca no meu carro. Falei: é, Deus, o Senhor é bom demais, né? O Senhor é bom demais. Então nós precisamos desafiar. Precisamos desafiar, vencer com a palavra, né? Ele duvidou que eu não ia fazer isso. Ele duvidou que aquele, né? Que eu ia fazer como eles. Estava lá todo mundo com o nariz, falei: nossa, você está fedendo demais, né? Mas nós precisamos fazer diferença. Quando nós dependemos de Deus, nós fazemos diferença. Fazemos diferença. Mas o adversário não conformou só com isso não, né? Falou: ah, vem cá, eu vou mexer também no seu ponto fraco, né? Cuidado com o seu ponto fraco, porque é no ponto fraco que o inimigo ataca. Levou Jesus, né, ao monte mais alto ainda, e mostrou ele toda aquela Jerusalém, mostrou tudo aquilo, né, que os olhos poderiam contemplar. E falou para ele: está vendo isso aqui? Né? Ele sabia que Jesus era um carpinteiro, que ele havia aprendido o ofício de carpintaria com José, seu pai de criação. Certamente ele sabia que a vida financeira não era fácil. Talvez José já tivesse até falecido, né? Porque
nós menciona muita coisa a respeito de José. Uma das últimas menções de José na Bíblia é quando Jesus estava com os 12 anos, que ele foi lá buscá-lo, né? E levou ele naquele alto. Certamente ele pensou, ele não vai resistir, né? Cuidado com aquilo que vem com facilidade na sua vida. Aquilo que vem com facilidade na sua vida, meu irmão. Essas coisas de bandeja que chega diante de você, cuidado. Ele falou, está vendo tudo isso? Tudo isso. Eu vou transferir tudo para você. Eu vou dar tudo para você. E a única coisa que você precisa é prostrar em mim e adorar. Meus queridos, ele demonstrou o que ele representava, pois lá no livro do profeta Isaías, também lá no profeta Ezequiel, diz que ele desejou no seu coração, colocou aquele desejo no coração de subir acima de Deus e lá construir o teu trono e ser maior do que Deus, usurpar o trono de Deus. E agora novamente ele estava ali usurpando aquilo que ele não criou, porque nós não vemos nada na Bíblia que o diabo criou, mas tudo que nós vemos é criação de Deus. A única coisa que o diabo procura criar, sabe, é confusão na mente das pessoas, que não passa pelo deserto, que não enfrenta o deserto, que retrocede no primeiro desafio do deserto. Deserto, irmãos, é lugar do aprendizado. Então nós precisamos enfrentar o deserto, porque o mesmo cuidado que Deus teve com Jesus vai ter com cada um de nós também no deserto. Se nós aprendemos o primeiro ponto, que é depender dele. Mas aí veio a palavra final, a palavra de vitória. Jesus também olhou para ele e disse, olha, mas também está escrito, somente ao Senhor seu Deus adorarás, e somente a Ele cultuarás. O texto diz lá no final, que naquele momento ele foi derrotado, e ele foi embora, e aí veio os anjos do Senhor, e serviram a Jesus. E lá no livro de Hebreus está escrito, que os anjos são espíritos ministradores, a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, aleluia. Então nós não podemos, meus queridos amados, fugir do deserto, não. Nós não podemos nos acovardar. Deserto também é lugar de luta. Se nós estivermos dependentes de Deus, nós não vamos nos intimidar. Nós vamos enfrentar todos os inimigos que tem no deserto. Deserto é cheio de feras, né? Que sobrevivem no deserto. E são feras venenosas, perigosas. Então, lugar de batalha, lugar de luta. Mas se nós estamos na dependência de Deus, nós vamos fazer como o salmista diz lá no verso 4, né? Prepare uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Mas ele pede, unge a minha cabeça com óleo. Irmãos, a unção, aleluia, a autoridade de Deus sobre a sua vida. Quando você fala, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, é como você está dizendo, Senhor, dai-me a autoridade que eu preciso para vencer os meus inimigos, os meus adversários. E no deserto nós aprendemos essas batalhas na nossa dependência de Deus. Senhor, me dá força. A história de Davi é uma história emocionante. Se não fosse o pecado dele, né? Talvez seria um dos livros mais gostoso de ler da Bíblia. É gostoso de ler também, mas seria melhor quando o pai dele mandou que ele levasse
aquelas merendas, né? Na minha interior eles falam matutagem. Levou aquelas merendas lá, né? Vai lá, traz notícia dos seus irmãos, estão lá na batalha. Já tem tantos dias que eles estão lá. O Golias está afrontando eles 40 dias já. Ele está lá afrontando. Todo mundo se acovardou. Aquele que ele separou para reis, porque achava pelo seu porte físico, né? Ele teria condições de livrar eles dos inimigos. Ele estava lá acovardado junto com eles também. Meus queridos, há momento da nossa vida que se nós não tivermos, amado, uma motivação, nós nos acovardamos. O medo toma conta de nós. Por isso a primeira aprendizagem no deserto é depender de Deus, para que nós possamos enfrentar o nosso adversário. E quando Davi viu aquela situação, ele disse: quem é esse circunciso? O povo estava com tanto medo que eles haviam esquecido até a aliança de Deus. E a circuncisão era a aliança de Deus com a nação de Israel. O povo havia esquecido que eles tinham aliança com Deus. E Davi, quando viu, falou: quem é esse incircunciso? Davi sabia que ele tinha uma aliança com Deus. E ele disse: eu vou vencer, eu vou lutar com esse homem, e Deus vai entregar a cabeça dele nas minhas mãos, e esse povo vai saber que ainda há Deus em Israel. Quando nós dependemos de Deus, nós não temos medo de enfrentar nenhuma batalha, irmãos. Todos nós conhecemos, né? Alguém me perguntou esses dias: por quê? Davi usou só uma pedra e ele pegou 5, né? Porque restou 4 gigantes ainda, que foi vencido posteriormente. Mas só um que estava afrontando, né? Naquele momento, só um que precisava ser abatido. Sabe, nós vimos ali, quando o gigante olhando para Davi, aquele jovem, né? 16 anos, sardento, talvez que nem o meu neto ali, né? Só que o meu neto, ele não é tão sardento. Davi era ruivo e sardento, né? Ele falou: você está pensando que eu sou algum, né, animal peçonhento, que você vem lutar contra mim sem arma nenhuma? Olha aqui, quando Golias mostrou para ele toda a armadura que ele tinha, nem isso desanimou Davi, nem isso amedrontou Davi. Mas o que Davi falou para ele: olha, você vem contra mim com todo o seu aparato de guerra, com toda a sua arrogância, com toda a sua prepotência, mas eu vou contra você, em nome do Deus de Israel, e hoje mesmo Ele entregará você nas minhas mãos, e a tua cabeça será um prêmio. Sabe? Isso era o Davi. O deserto nos ensina. Davi era acostumado com o deserto, irmãos. Ele falou para Saul lá, né? Que ele já tinha matado um urso, um leão, porque estava querendo destruir as ovelhas dele, né? Ele disse: eu já matei um urso, um leão, já matei um urso. Isso aí para mim, né? Vai ser mais uma vitória na minha vida. Mas ele sabia. Quando Davi disse: eu vou contra você em nome do Senhor, ele não estava pensando se ele poderia alguma coisa. Ele estava confiando no poder de Deus, na condução daquela pedra. Estava conversando mais a minha esposa esse dia, mas o Lourenço, imagina aquela pedra, era uma pedra pequena, e o único lugar daquele gigante, da armadura, que estava acessível naquele momento era a testa. Por isso, quando Davi lançou aquela pedra,
a mão poderosa do Senhor veio sobre aquela pedra, conduzindo aquela pedra com a força extraordinária, e aqui a pontaria certeira, e quando aquela pedra bateu na testa daquele gigante, foi o suficiente para que ele caísse por terra. Era a mão de Deus. E o Salmos 91 diz que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido, porque você se apegou ao Senhor. Ele te livrará e te guardará. Então vale a pena nós aprendemos no deserto a confiar no Senhor. Deserto é um aprendizado. Nós aprendemos nos defender dos inimigos, não com a nossa força, mas na força do Senhor. Sabe, meus queridos, a igreja do Senhor, ela não devia ter saído do deserto. Não devia ter saído do deserto. Ela abandonou o deserto. Pastor Cláudio? Pastor Jaime? A igreja abandonou o deserto e retrocedeu. Por isso a igreja está abraçando o mundanismo. Por isso a igreja está absorvendo tudo que o mundo manda. Perdeu o brilho de ser a luz do mundo, porque abandonou o deserto e não soube aperfeiçoar o seu ensinamento e o treinamento do deserto. É tempo da igreja do Senhor, de você e eu, voltarmos para o deserto e ver para onde nós paramos, até onde nós conseguimos prosseguir, e prosseguimos até o momento em que sejamos prontos para ser usado por Deus. O deserto nos fortalece, irmãos. O deserto nos fortalece, nos encoraja. O deserto é um lugar de desafio. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos desafiados em todos os momentos. Sabe, então, queridos, nós não podemos nunca abandonar o deserto, retroceder. Por isso João escreveu lá, acho que na primeira carta, Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, E a palavra e a força do Senhor está sobre cada um de vocês. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos aplicar aquilo que nós aprendemos no nosso deserto, para que nós possamos prosseguir até o momento que o Senhor nos separar. Perdemos recentemente alguém muito especial, que deixa um vazio em cada um de nós, principalmente na família, e nós que convivemos com ele. Mas sabemos que hoje ele está lá com o Senhor, desfrutando das batalhas que ele travou, das vitórias que ele teve, que ele venceu. E certamente ele pôde dizer, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, venci a carreira, mas guardei a fé. Cremos que ele ainda não recebeu a coroa, mas ela já está reservada com o nome dele, aguardando só o momento dele ser coroado. Então, queridos, não fujamos do deserto, permanecemos firmes, porque nós chegaremos aonde o Senhor deseja nos levar, para sermos mais fortes, para sermos mais perseverantes, e sabendo
que quando tudo aqui terminar, nós vamos estar com Ele. Baixa a cabeça, meus queridos. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, quando nós lemos que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, nós às vezes não imaginamos o que ele iria enfrentar. Mas hoje, pela tua palavra, nós temos conhecimento do que ele enfrentou. E tudo que ele enfrentou, Senhor, era para nos ensinar que cada um de nós precisamos passar pelo deserto, Senhor. Porque no deserto, Pai, nós somos aprovados ou somos rejeitados, reprovados. Mas os perseverantes, Senhor, aqueles que forem aprovados pelo Senhor, receberão o prêmio, Senhor, pela perseverança. Hoje nós entendemos e compreendemos o que ele passou, como homem, ele passou. Em nenhum momento ali, no deserto, ele usou as suas prerrogativas divinas, não, Senhor. Mas ele enfrentou todas aquelas batalhas como homem. Porque ele sabia, meu Deus, que como homens, nós precisamos também saber como enfrentar o nosso adversário. Sabemos, ó Deus, que todos nós somos sujeitos às investidas do inimigo todos os momentos. Cada manhã nós precisamos nos colocar na dependência do Senhor. Ontem, quando eu vim ali, Senhor, quando eu vi aquele acidente, aquelas pessoas ali naquelas duas ambulâncias sendo recolhidas, Senhor, eu disse: Senhor, salva se alguém precisa de salvação. Mas dê a oportunidade, Senhor, de poder fazer as pazes com o Senhor. Porque é isso que nós enfrentamos, Senhor, no nosso dia a dia, perigos. Mas enquanto aqui estivermos, Senhor, precisamos que o Senhor nos sustente, nos fortaleça. Pois como o Senhor declarou na oração sacerdotal, que assim como o Senhor, como Ele não era do mundo, nós também não somos do mundo, Senhor. Mas enquanto aqui estivermos, precisamos que o Senhor nos ajude, nos sustente e nos fortaleça, Senhor, para podermos prosseguirmos, aleluia, até o dia em que o Senhor nos chamar para si. Abençoe, Senhor, cada família. Sustenta, meu Deus, a irmã Francisca, a Graciliane, a Valdirene, o irmão Zé Geraldo, ó Deus, a Jéssica, a família inteira, o William, Senhor, sustenta, ó Deus, os netos, Senhor, genra, nora, sustenta mesmo, Senhor, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Que essa presença na vida deles possa dar a força que eles precisam, Senhor, para prosseguir até o dia em que todos nós encontraremos com o nosso querido e amado irmão lá na glória, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo louvor. Obrigado pelas ofertas. Obrigado pela palavra que o Senhor colocou no meu coração, que foi ministrada através do Espírito Santo na minha vida. Que essa palavra possa encontrar, ó Deus, um coração como a terra fértil, Senhor, para que ela possa produzir frutos para o teu reino. Nos ajude, Senhor, nos sustente e nos fortaleça. É que eu oro agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém.